Fala pessoal, estamos começando aqui mais uma edição do Francamente Cripto. Hoje a gente vai falar sobre adoção institucional e, como sempre, a gente traz um convidado aqui muito especial para bater esse papo com a gente. Mas antes de apresentar o convidado, queria dar as boas-vindas ao Rony Schuster, aí, direto do Rio de Janeiro. E aí, Rony, tudo certo? Fala galera, tranquilo? Tudo certíssimo aí, semana muito boa, mês muito bom aí para os criptoativos. E vamos ver o que a gente tem para descobrir sobre adoção do institucional. Boa, maravilha. Bom, aqui do meu lado direito tá Thiago Fagundes, que é Head de Institucionais aqui no MB, e ele vai contar pra gente como que tá essa adoção aí, tanto do ponto de vista nosso aqui dentro de casa do MB, quanto do ponto de vista global aí. Seja muito bem-vindo, Thiago, faça suas honras aqui, passando a palavra para você e se apresente pro nosso público aqui do Francamente Cripto. Opa, obrigado pela introdução, obrigado aí pelo convite. Eu comecei minha carreira, fiz boa parte da minha carreira no mercado tradicional, então trabalhava com a parte de administração de fundos lá no Itaú Unibanco. E agora já tem quase 4 anos que eu tô no MB, trabalhando nessa parte mais de relacionamento. E aí no último ano com bastante foco no relacionamento institucional. Então acho que tem bastante coisa que a gente pode agregar para o bate-papo aqui. Maravilha. Cara, eu estava conversando aqui antes de começar o bate-papo, você falando um pouco da sua carreira, né, da chegada para o mundo cripto de fato aqui. E acho que vale a pena entender o que foi esse momento de chegada aqui, no sentido de, putz, você estava saindo de uma empresa puta mega institucionalizada para chegar num negócio que a gente estava tentando ainda entender como que chegar nesse cara, né? Qual que é essa grande diferença aí pelo que você sentiu e como foi esse baque, talvez, até aqui? Sem dúvida foi uma grande mudança ali de carreira, né? Então eu tinha essa mentalidade do mercado tradicional. Mas no último ano que eu estive lá, eu participei aqui num projeto de foco em novas tecnologias que pudessem, né, melhorar ali a eficiência dos sistemas legados que a gente tem, né, no mercado tradicional. E nesse ano eu comecei a ter bastante contato já com a tecnologia de blockchain. Então passei ali pelo menos ali uns 9 meses para 1 ano trabalhando em projetos ali que fizesse sentido de adoção de novas tecnologias, e acabei tendo contato com empresas também desse ramo, né? Então, inclusive o próprio mercado Bitcoin. Então, apesar de ter sido sim um grande choque quando eu fiz essa mudança, pelo menos já tinha ali algum tempo trabalhando nesse mercado dentro do que era o tradicional. Então, quando a gente chega aqui, a gente chega ali num começo de 21. Então, no mercado, né, a todo vapor, então muita coisa já direto para fazer. Isso fez com que provavelmente também a curva de aprendizado fosse bastante rápida, né, se adaptar a esse mercado. E agora me sinto também um pouco na responsabilidade de fazer o papel, né, contrário, não de vir, mas de trazer novas pessoas também desse mercado tradicional, onde eu talvez tenha um pouco de experiência, para conseguir ajudar nesse processo de educação e disseminação do mundo de criptoativos para o investidor institucional fazer parte aí desse mundo tão engajado e atraente que é o mundo de cripto. Esse papo de institucionalização do Bitcoin, ou de cripto de modo geral, né? Ele por muito tempo ele foi algo mais parecido com um meme do que com algo realmente real. E aí eu digo a grande frase do mercado, os institucionais estão vindo, né? Essa 2017 a gente passa ali do meio pro ano falando toda vez isso, e toda vez a gente tem alguns exemplos desses anedóticos de institucionais, até o momento em que a gente chega num ponto de beleza, mas estão vindo, mas quem são esses tais institucionais que você está falando? É um hedge fund? É um fundo com mais de 10 milhões para investir? É um fundo com 100 milhões? É um fundo soberano? Tem vários níveis de institucionais aqui nesse ponto. E a visão que eu tenho, acho que talvez depois de um tempo nesse mercado, é que de fato essas coisas foram acontecendo faseadas, né? Primeiro, se você chama um institucional hedge fund, talvez ele tenha chegado aqui algum em 2017. Depois você chama um institucional um fundo mais estruturado, que não seja um hedge fund ali, como surgiu bastante ao longo da história do mercado financeiro. Aí ele surge, entra lá, acho que o principal aqui que puxa esse bonde seria o Paul Tudor Jones, né? Com a tese do Bitcoin como se fosse uma proxy do ouro. E mais recentemente você tem um movimento ainda mais institucionalizado, que seria até fundos estaduais, né? Acho que a gente teve esse movimento aqui via o ETF, de fato. Eu queria entender qual que é o papel dessas entidades de cripto
para trazer essa institucionalização, né? Para trazer o cara, para oferecer produtos que sejam de fato coerentes com o que esse cara quer, né? Qual que é o papel dessa instituição aqui? O papel da instituição de cripto ou de blockchain, ativos digitais, num cenário de talvez adoção institucional, de facilitar essa adoção institucional, eu acho que vai muito em linha com o fato de que, imagina, a gente está aqui, né, há tanto tempo já no mercado, vocês inclusive mais do que eu, e ainda assim tem muita coisa para aprender. Tem muita, é muito dinâmico, tem muita coisa acontecendo e é muito difícil de acompanhar tudo isso. Entender o que é essa nova tecnologia, entender como que ela impacta o que já existe dentro do nosso setor. Então, você mesmo usou a analogia, né? A gente está com o foco da luz em um ambiente de tradicional há muito tempo. E tem coisa acontecendo fora dele. Tudo que está acontecendo fora é muito difícil de você traquear, né? E você acompanhar. E eu acho que o institucional, a pessoa que está olhando para esse foco de luz, para onde está o foco da luz, ele precisa da ajuda dessa pessoa que já consegue olhar do outro lado, que já consegue entender isso, porque é muito difícil dar esse primeiro passo sozinho. Então, acho que traz um conforto saber que existem pessoas que já entendem muito desse mercado que a gente fala, né, que talvez sejam os criptonativos, para que eles não deem os primeiros passos sozinhos. E eu acho que instituições como o próprio MB, que tem um porte e um posicionamento muito institucional, eles acabam sendo aqui talvez o melhor meio por onde esse institucional consegue sentir a confiança. Porque são, né, estou citando aqui o MB que existe já praticamente 11 anos no mercado, que tem 15, falado de ativos precificados tem 14, 13. Então é um criptonativo, mas com um posicionamento institucional. Então entidades como essa, acho que são aquelas que realmente conseguem aproximar esse investidor do mercado tradicional, trazer e falar assim, ó, vamos junto, vamos explorar o que é esse mercado aqui, vocês vão entender, a gente faz parte aqui da nossa missão, ajudá-los aqui a entender para que vocês consigam trafegar aqui e navegar por este mundo que é tão difícil. Então acho que esse seria o principal quase que dever aqui dos criptonativos. Então acho que esse é o papel das instituições criptonativas perante aos investidores institucionais. Sobre esse lance de educação, eu fico sempre com a questão talvez a pulga atrás da orelha, né? Porque existe uma parte desse mercado institucionalizado ou que quer se institucionalizar. Acho que o MB faz esse papel muito bem de se aproximar, de contar a história do mercado, tentar explicar para o cara como que ele navega, como que ele olha as coisas aqui de fato. E óbvio, né? É um processo bem complexo até pela conjuntura, né? Putz, você vai investir 1%, será que vale a pena você dedicar para tudo isso? Que você vai ter que aprender todo um negócio novo, né? É sempre um dilema para esse cara institucionalizado. Mas uma coisa que existe uma aura do mercado muito grande é que quando você encontra alguém que ou não entende o que você está falando ou desdenha, né? O mercado cripto costuma botar esse cara um pouco para escanteio e até o próprio comportamento do Satoshi lá nos fóruns via isso. Se você não entende isso que eu estou falando, não sou eu que vou te explicar, né? Tipo, algo nesse sentido que ele deixa rolar. Só que tem um problema com essa postura que é exatamente, cara, se a gente acha que esse negócio pode chegar a 100 trilhões de dólares de market cap como um todo, não tem como fazer isso sem o dinheiro institucional. E nessa parte, esse dilema para mim, talvez, vencer nessa ideia do tipo, beleza, então não tem como a gente chegar nesse percentual, nesse valor de market cap sem esses caras, então temos que educar ele. E aí vem um outro problema para mim, na minha visão, quando eu tento falar, né, que alguns conceitos que viram para mim, na verdade, até preconceitos do modo pejorativo sobre esse mercado, em que não conheço, obrigado, nem quero conhecer esse negócio de fato. E aí o peso se você tenta convencer o cara a botar 1% desse negócio, qual a dor de cabeça que vai gerar para ele disso aqui? E eu queria entender, tipo, nessa seara, né, do tipo, eu preciso explicar para esse cara, porque querendo ou não, se você não explicar, se algum concorrente teu explica, acabou, esse cara tomou o teu cliente de fato. E como que é isso? Porque assim, parece que às vezes você tá dando um murro em ponta de faca, porque o cara não quer aprender, e se vale de fato esse esforço, com toda a tua experiência de conversar com vários institucionais aqui no IB, tipo, como que esse processo de educação, né? Como que você traz o cara, ou que quer e quer aprender, e vai ser difícil aprender de fato um dia ou de outro, ou o cara que não quer e tentar jogar algumas iscas para tentar trazer ele pro nosso lado? Boa.
Eu vou tentar, acho que, dividir aqui o meu comentário, então, em 3 partes do que você falou. O primeiro, eu sou um pouco do pensamento de que não adianta você ser um contrarian, né? Um do contra para sempre. Se você está apostando em uma tese que você acredita, que você estuda, que tem a possibilidade de efetivamente ser algo que vai trazer impacto, né, para todo esse ambiente que a gente está, é porque você acredita que em algum momento ela vai virar consenso. Então você vai deixar de ser um contrarian para virar, né, um consenso. Então eu não acredito muito nesse lado de que tem que colocar de escanteio ou não é meu dever. Não, pelo contrário. Eu acho que pelo fato de eu acreditar tanto nisso que a gente está construindo aqui, é parte do meu dever também fazer com que isso vire um consenso, que as pessoas efetivamente... E daí, né, no meme que você falou, né, do institucional tá vindo, e daí entro aqui talvez na segunda parte do meu comentário, eu não acho que é mais tanto murro de faca, dar murro em ponta de faca. Acho que já foi. E esse tá vindo, ele realmente está vindo desde lá de trás. É que é um juros composto aqui, né? Cada trabalho que foi feito, né, por quem estava aqui em 2017, 18, 19 e foi fazendo esse trabalho, vai fazendo com que tudo seja mais fácil. Hoje, final de 23 ou começo de 24, não lembro direito, teve 2 pesquisas sobre adoção institucional que saíram, né? Uma da Amber Data e uma da Coinbase, que fala que 50% dos investidores institucionais, né, uma pesquisa foi feita ali entre gestoras europeias e americanas. Acho que, se não me engano, foram 60 gestoras, bancos, family offices. 49% já tiveram ou têm alguma exposição a criptoativo no portfólio delas. Esse é um número muito significativo. E isso é um número que a gente está falando ali do começo do ano. Agora a gente já sabe que isso ainda aumentou quando a gente viu os dados, né, os disclosures de quais fundos, né, grandes fundos, 13Fs, estão efetivamente com exposição a criptoativos nos portfólios deles. Então esse número já aumentou. E 45%, ou seja, quase 50% das que não investem esperam investir nos próximos 3 anos. E de todas as entrevistadas, 3 de cada 4, né, 75%, acreditam que esse mercado ainda vai valorizar e que ainda vai ter adoção pelos próximos 5 anos. Então, assim, quando você olha todos esses números, assim, o trabalho de convencimento, ele está acontecendo e, mais do que isso, o outro lado ele está aceitando ouvir. Né? Nessas diversas conversas, eu acho que a última parte aqui do meu comentário, nas diversas conversas que eu tenho tido aqui com gestores e administradores locais mesmo, aqui no Brasil, eu sou muitas vezes surpreendido pelo quanto que eles conhecem do tema. E às vezes até por conhecerem tanto do tema, ainda tem aqui um ou outro assunto técnico que eles querem discutir mais a fundo antes de entrar, mas eles já estão estudando. Então acho que sim, um cenário aqui bastante positivo do que a gente vê de gestão institucional, ele realmente está acontecendo nesse momento e acho que com uma velocidade maior do que a gente teve nos últimos ciclos ou nos últimos anos. Tem um comportamento para mim que é muito interessante, mas antes de eu falar especificamente, queria passar a palavra pro Rony. Queria comentar alguma coisa, não, Rony? Cara, não, queria comentar esse ponto que o Thiago falou exatamente agora, né? Eu consigo ver no mercado isso hoje em dia, essa situação melhorando muito realmente, né? De ter diálogo com o institucional, mas isso é uma coisa mais recente, né? Há alguns anos atrás, cara, eu lembro claramente de falar, né, de cripto com alguns gestores e eles falarem, cara, isso não tem lastro, não faz o menor sentido, né? Tipo, esses gestores estão sim aprendendo isso ao longo dos últimos anos, né? E talvez o surgimento de ETFs, por exemplo, que a gente está vendo agora, é uma prova desse trabalho árduo que o Thiago falou. Mas eu queria só pontuar uma coisa mais que eu acho mais legal ainda desse papel que você tem, Thiago, e papéis similares também, que é, cara, se você for pegar os caras que criaram essa tecnologia, né, os cyberpunks, Satoshi, Ralph Finney e tudo mais, eu duvido que eles teriam a vontade e o tato de poder aproximar essa categoria dos investidores institucionais, porque eles tinham um ethos totalmente, né, contra governo, né, contra instituições poderosas e tal. E, por outro lado, a gente tem o mercado tradicional, que, beleza, agora, nos últimos tempos, está se mostrando acolhedor desse segmento, mas foi um grande detrator por vários anos, como o próprio Larry Fink, por exemplo, né, que é um dos maiores exemplos aí de personificação, digamos assim, do mercado tradicional, né. Então, tipo assim, pessoas como você, Thiago, e, de certo modo, a gente também, do ponto de vista de educação, são os que fazem essa ponte entre os, digamos, os dois extremos, né? Os cyberpunks lá que queriam tudo só para essa comunidade anônima deles e a galera de mercado que tem que entender isso e tem que desenvolver esse mercado, né? Então,
cara, eu queria, né, te parabenizar e parabenizar também a MP e todas essas empresas que fazem essa ponte, porque é isso que é muito necessário, e é isso que você falou, que a gente viu esse trabalho evoluindo ao longo dos últimos anos para a gente poder chegar, hoje em dia, num cenário bem mais conciliador entre essas duas pontas, né? Então, enfim, acho bem interessante isso, e com certeza foi trabalhoso, foi penoso, né? Mas agora a gente está começando a ver os resultados disso e são resultados muito positivos. Né? E acho que até engrenando nesse comentário do Rony, tem uma pergunta que sempre fica na minha cabeça, que é, e eu já respondi ela de todos os jeitos possíveis, né? Que é, esse institucional, esse cara que está lá, vamos trazer a metonímia da Faria Lima aqui, né? O cara que está lá na Faria Lima, olhando fundo, olhando ações, olhando o mercado financeiro tradicional, o dia a dia dele, quando ele começa a ouvir de cripto, tem tanto, óbvio, né? Ele ouvir numa mesa que o estagiário dele está comprando cripto, ou ele vê na TV alguma coisa ligada a isso, ou num jornal, que obviamente agora sai muito mais, sei lá, o Valor solta várias notícias sobre o mercado cripto e nem precisa ser muito especializado, às vezes sai alguma coisa relacionada a isso, sei lá, o macaco que o Neymar comprou virou muita notícia. Então esse cara vai vendo essas coisas pontuais assim, e a pergunta que sempre fica na minha cabeça é, ele no geral vai se aconselhar com outro cara do mercado tradicional, né, como a gente gosta de chamar no nome short name de TradFi, ou ele vai preferir ouvir um cara de cripto nativo, no sentido de, eu não sei isso que está acontecendo, mas vou ouvir o meu par, que estudou um pouquinho, ou vou ouvir esse cara criptolouco que ele está tão imerso que ele pode ser uma fonte boa, mas pode ser uma fonte péssima, no sentido de estar totalmente vedada a qualquer outra coisa que acontece ao redor e olhando para aquilo só. E aí, tipo, óbvio, não precisa escolher um outro, dá para consultar os dois, mas quem que esse cara vai ouvir de fato, no sentido... porque o cripto nativo, ele pode soar como louco, né? E, de novo, eu gosto de dar a frase que assim, se a gente olhar o que está sendo falado hoje, o Larry Fink, esses grandes, por que estão comprando Bitcoin, não mudou nada do que surgiu nos fóruns lá atrás. Então, o cara que era louco, ele passou a ser, de fato, o consenso agora na sua ideia. O mensageiro mudou, mas a ideia continua a mesma. Eu queria entender isso, assim, tipo, na cabeça desse cara, qual o processo dele de ouvir essas duas pontas? Cara, esse cara é muito doido e eu não vou ouvir ele, ou esse cara é tão doido, mas ele estava tão certo lá desde o começo que eu deveria ouvir o que ele está falando agora. Não é trivial, com certeza. Assim, é muito difícil, né, a gente se colocar, né, no sapato de quem está nessa posição que você descreveu, porque é muito difícil filtrar, como eu falei, às vezes é difícil para a gente filtrar. E mesmo dentro do nosso mercado, como você falou, acho que tem aquelas pessoas que talvez tenham um posicionamento, conseguem enxergar, né, talvez de forma mais holística o mercado como um todo, mas tem aquelas pessoas que são extremamente enviesadas, que nem você falou, né, que vedam qualquer outro tipo de informação e acham que a única saída é que só isso existe. E muitas vezes, dependendo do modo como a gente que é criptonativo expõe as nossas ideias, pode ser que chegue no ouvido dessa pessoa de tradicional da mesma maneira uma pessoa falando de Bitcoin e uma pessoa falando de Dogs with Hats. Então, assim, é muito... o discurso, muitas vezes utilizado, é semelhante. Isso faz com que seja difícil para a pessoa que está lá filtrar. De qualquer maneira, eu volto naquele ponto que eu falei. Se você sabe se posicionar, se você demonstra que você conhece o mercado tradicional, né, talvez tão bem quanto a pessoa, e que você enxerga nisso uma alternativa, um outro ponto que também é válido, acho que você consegue chegar nessa pessoa e expor. E daí essa pessoa, vendo que você já esteve do outro lado, que você conhece aquilo, talvez ela se sinta mais confortável de mergulhar nesse mundo que a gente está, com a ajuda de alguém que conhece também já esse novo mundo, mas que veio do mesmo local que ela. Por outro lado, quando a pessoa que está influenciando já é do mercado tradicional, né, e ela está vendo com algum peer dele do mercado tradicional, talvez isso seja quase mais poderoso, porque da mesma maneira que a gente fala tanto, né, do FOMO aqui do varejo, né, dentro da parte do mundo cripto, existe um pouco disso no institucional também. Por quê? Porque no final é o varejo que está cobrando a performance desses fundos. Então, quando a gente olha, né, que nem você comentou, então, fundo estatal, né, que nem teve o disclosure, né, do fundo de Wisconsin,
Quando você vê que um fundo estatal já está com exposição a um ETF, né, do IBIT aqui no caso, é muito mais fácil para os outros fundos estatais, ou não necessariamente estatais, falarem, pô, peraí, eu não vou ser o primeiro. Já teve alguém que entrou na piscina, viu que ela não é tão gelada assim, que eu posso entrar também. Então, e se por qualquer motivo aqui, né, a gente vê uma valorização do Bitcoin, do criptoativo, e ele acaba tendo uma performance muito melhor, né, em 2023, se eu não me engano, foi um ano de performance muito ruim para multimercados como um todo. Os 20 top performance, se eu não me engano, 11 deles tinham exposição a criptoativos. Os outros 9 tinham exposição a empresas de tecnologia de menor tamanho. Mas você fala assim, pô, daqueles que tiveram melhor performance, eles vão ser começados a cobrados. Os peers que não tiveram essa performance vão ser cobrados, né, pelos seus investidores, né, finais. Pô, por que lá tá uma performance e aqui tá outra? Então começa a gerar uma pressão quando o cara do seu lado também tá né, investindo e tá tendo uma performance melhor que a sua exatamente por causa desse ativo. E a gente sabe que dos 15 anos, tiveram 3 anos que o Bitcoin teve performance negativa. Em todos os outros, ele foi o asset de melhor performance. Então isso vai fazer com que, no final das contas, aquele que tem o Bitcoin no portfólio vá se sobressair. E isso, do lado, né, do que você falou aqui, é mais fácil ouvir de quem está no mercado tradicional? Às vezes ele não vai necessariamente ouvir, mas ele vai ser cobrado porque o cara do lado está tendo uma performance melhor que a dele porque já entendeu como é que funciona esse mundo. Tem uma coisa que eu acho que quando a gente até tocou aqui sobre a questão de Visconsi, né, de ter aportado, existe, óbvio, a vontade de em algum momento do institucional colocar a grana nisso, e aí uma coisa que talvez não seja muito claro para o varejo como um todo é que importa e muito a maneira como esse cara vai se expor. Porque algumas questões que você talvez consiga resolver de maneira muito simples, do tipo, eu vou investir via MB. Pô, mas o que é MB? É uma exchange. O que é uma exchange? É tipo uma corretora, só que só focada em cripto. Beleza. Eu vou comprar lá e vou deixar o dinheiro lá? Beleza. Mas ela é confiável? Pô, legal, é uma empresa brasileira e tal. É muito mais fácil ultrapassar essas fases como varejo e tomar uma decisão de fazer isso. Ou eventualmente falar assim, não, eu vou fazer minha custódia própria, beleza, vou ter que aprender essa outra parte. Assim. O processo é muito mais tranquilo porque você faz muito menos perguntas do que um cara institucional vai fazer. Porque, de novo, ele não está cuidando do dinheiro dele especificamente. Ele tem que tomar o menor risco possível ou mitigar todos os riscos daquele que ele não quer correr. E um deles é desde onde você compra e onde você custodia. Não era trivial para esse cara. No momento que você tem um ETF, isso muda de figura. Todas essas perguntas iniciais, elas viram outras perguntas que esse cara está acostumado a fazer do ETF. Que é tipo, beleza, quem é o custodiante? Qual a segurança que eu tenho nisso aqui? Quem que está garantindo? Qual que é o nave desse negócio? São perguntas que esse cara está acostumado a responder. E para você, qual que foi nessa mudança de estrutura, né? Nascendo o ETF de spot, né? O ETF à vista, qual que é a mudança que acontece no mercado, de fato? Né? Você já citou algumas pessoas que estão investindo, mas o que você acha que muda de fato a partir de agora? Boa. Com certeza, não tenho dúvidas de que o ETF é um facilitador. A gente está com isso muito em pauta agora, principalmente por causa da aprovação dos ETFs dos Estados Unidos de Bitcoin, com a recente mudança de figura, de cenário com relação aos ETFs de Ethereum também. Mas é válido lembrar que a gente já tem ETF aqui de criptoativos no Brasil, né? Desde o ciclo passado, né? Desde 21 a gente já tem aqui uma exposição, uma possibilidade de exposição via ETF. E sim, eu acho que o ETF ele traz esse conforto pro player institucional que não quer ter que ter todo esse trabalho de investigar, né, tintim por tintim aqui beleza, posso alocar aqui nesse ativo, posso correr o risco, entre aspas, de uma custódia de algo que eu não conheço. Então o ETF ele mitiga e ele tem sim essa importância. Dito isso não exime as entidades, né, como o próprio MB, de oferecer a solução como ela é para o investidor institucional. Porque o investidor institucional ele é um cara muito inteligente. Ele sabe que, beleza, passou aqui a minha insegurança de aportar direto e eu estou aqui no ETF,
Se eu aportar direto, ainda mais se for uma exposição aqui passiva, eu vou pagar menos taxa, eu vou entregar mais retorno para o meu cliente na ponta final. Então, assim, não faz sentido para esse gestor, no longo prazo, eu falo assim, não, vou manter aqui nesse ETF porque eu acho que é um meio de investimento aqui melhor do que investir direto no criptoativo. Eu acho que vão ter muitos que vão preferir a conveniência e eu acho que o ETF tem essa importância por trazer a segurança e a conveniência para o investidor. Mas eu acho que uma boa parte dos fundos que vão ser aqui um pouco mais rigorosos com relação à própria performance vão acabar optando por investir talvez primeiro numa perna aqui em ETF e depois, né, estudando e se sentindo confortável, investir através de uma exposição direta ao ativo e ele vai perceber que os players de cripto que se institulam como institucionais estão aqui de braços abertos para receber esse cara, para acompanhar ele nessa jornada e oferecer assim o mesmo nível de atendimento, de produto, de serviço que ele está acostumado no mercado tradicional para investir no mundo de cripto. Sobre isso, assim, acho que até trazendo para a nossa realidade do MB, me vem sempre uma dúvida que é... Acho que o principal de todo é o lance da custódia, de fato, né? Tipo, o fato de você ter que fazer a custódia por conta própria ou de um terceiro. E aí vem inúmeras dúvidas específicas, porque querendo ou não, se a custódia do mercado financeiro tradicional é só um número em si. Tipo, não existe o valor de fato agregado àquela informação, a não ser que o dono daquela informação, ele de fato também seja ludibriado, que seria basicamente a lógica, tipo, alguém fraudou, beleza, tirou o negócio, é só travar os bancos todinhos ali de fato, retoma a transação, ninguém aceita mais nada e o negócio funciona. Em cripto é um pouquinho mais complexo, porque se você sacar, acabou, né? O cara pode até ficar com dinheiro travado e monitorado e não vai transferir para nenhum lugar? Pode, mas isso não exime o fato de que você pode voltar atrás e recuperar aquela grana. Mas no limite é meio que assim, você tem um iPhone e aí te roubaram, você consegue travar ele com e-mail, mas assim, você não perdeu, o assaltante que não ganhou. Mas assim, tipo, de qualquer jeito é ruim para você. Então você não quer correr esse risco. Nesse approach do que o MB tem feito de se aproximar desses institucionais e oferecer esse tipo de produto para ele, e até na minha visão como característica do Bitcoin, eu acho que é muito bom que você, como investidor, seja qual for, tenha não só a experiência, mas tenha a posse daquele ativo numa custódia sua. Porque uma das habilidades desse negócio, uma das características é essa possibilidade e, dado um contexto macroeconômico de cauda, esse seria o diferencial frente a qualquer outra pessoa que tivesse Bitcoin para você. Tipo, no limite, se tivesse um ato nos Estados Unidos de confiscar os Bitcoins via ETF, você que tem a custódia própria não poderia. Isso, óbvio, é evento de cauda de fato. Mas, primeiro de tudo, como que é esse onboard desse cara institucional? De primeira conversa, eu quero comprar cripto, me ensina aí como é que eu vou fazer e me faz eu me sentir seguro que eu estou fazendo um negócio que o único risco que eu vou estar correndo é do ativo em si, de valorizar ou não. E a outra, depois de ultrapassado essa primeira fase aqui, quais que são as próximas perguntas? Eu já tenho Bitcoin, entendi, estou seguro aqui. Qual que é o próximo passo que esse cara às vezes tenta dar? Boa. Cara, o tema de custódia com certeza é um tema não trivial de se discutir em qualquer aspecto aqui do mundo de cripto, principalmente com o institucional. Na minha opinião, quando a gente fala aqui do mercado tradicional, exatamente para poder ter, né, toda essa engrenagem que funciona tão bem lá no mercado tradicional, isso se deu por causa da especialização de papéis. Então, assim, eu não acho que o gestor ou que o administrador aqui, eles vão querer, eventualmente, eles mesmos fazerem a custódia dos seus ativos. De novo, não é trivial, é complexo você garantir a segurança fazendo sua própria custódia. Então, dentro desse cenário, eu acho que eles não vão fazer a custódia do próprio ativo. O que eles vão fazer é achar meios e boas empresas que tragam, né, um selo de qualidade por trás, onde eles podem confiar a guarda dos seus ativos e possivelmente diversificar o seu risco de custódia. Então, por exemplo, na plataforma de institucionais que a gente tem no MB, que é o Prime Services, a gente oferece para os nossos clientes a custódia do MB. De novo, o MB tem 11 anos, né? Nunca teve incidentes aqui de custódia, foi eleito algumas vezes já entre as 25 exchanges mais seguras do mundo em termos de custódia. A gente é auditado por uma Big Four também na parte de custódia. Então, assim, a gente tem todos os checks com relação a isso.
a gente é agnóstico com relação à custódia no Prime Services. Então, o cliente que quiser sacar para poder enviar para uma outra custódia, os ativos que ele tradou via plataforma, via nossa plataforma institucional, ele tem total liberdade de enviar para outros players, né, e players que talvez foquem apenas em custódia, né, não vou citar nomes, mas tem aqueles principais de mercado de próprios criptoativos. Muitos deles, por exemplo, acabam sendo para onde estão hoje custodiados os bitcoins dos ETFs. E dentro desse cenário, o que pode fazer uma gestora aqui, uma administradora, falar, beleza, vou escolher aqui, vou fazer um due diligence, ver quais são os 3 principais aqui que me oferecem uma solução que eu estou de acordo e confortável, e vou dividir minha custódia aqui em 3 partes com esses players. E daí faz parte do dever aqui das exchanges de ter essa parceria com esses custodiantes institucionais para facilitar o trade, de novo, para sempre tornar a experiência do institucional o mais parecido com aquilo que ele tem no mercado tradicional. Então, se ele tem uma custódia num custodiante terceiro confiável aqui de ambas as partes, tanto do gestor quanto do MB, não tem por que a gente não ter uma integração facilitada para que ele consiga utilizar a custódia que está no outro custodiante para tradar na nossa plataforma e isso ter um settlement depois entre custodiante e MB. Então, tem diversos caminhos para se tornar essa experiência de custódia o mais institucional e simples possível. Então, eu enxergo dessa maneira. Eu acho que vão ter, sim, players que vão se especializar cada vez mais em custódia institucional de criptoativos. Já tem player aqui no Brasil, grande player institucional, que está se posicionando dessa maneira. Então, acho que isso, com certeza, dá uma chancela para possível exposição de institucionais a criptoativos, ao invés de se especializar também, além da gestão, além da administração, né, além de todas as outras funções que já tem no mercado, também se especializar nesse tipo de custódia que, entre a gente aqui, não é trivial se especializar nisso. Adoro. Rony? Boa, legal, cara. Tu chegou a mencionar agora um dos serviços aí que vocês oferecem, que é o Prime Service, né? Aí queria te pedir só para explicar mais a fundo aí quais são, né, as vantagens e benefícios associados a isso e também outros jeitos que o MB tem feito para chegar nesse cliente institucional e oferecer para ele essa experiência aí, mais interessante. O que mais que a gente tem, né? Ótimo. Em outubro do ano passado entrou em vigência a CVM 175. E lá, né, está declarado que fundos de investimento, né, multimercados, agora eles podem ter uma exposição a criptoativos através da compra e venda em exchanges locais, né, desde que reguladas. E dentro desse cenário, inclusive a gente vê, né, um posicionamento muito bacana do regulador local com relação ao mundo de criptoativos. E vendo esse movimento também do regulador, o MB decidiu se posicionar de uma maneira a atender especificamente, de uma maneira completamente diferente da experiência que existe no varejo, esse player institucional. Para isso, a gente criou, né, uma plataforma que chama Prime Services, né, dedicada aqui a fundos de investimento e players institucionais, onde a experiência desse tipo de investidor vai ser completamente diferente da experiência do varejo. Por quê? Porque esse investidor, né, que nem você mesmo falou, André, ele tem outras características, outras exigências e outros níveis aqui de due diligence e compliance para se sentir confortável de investir. Então, Rony, respondendo aqui sua pergunta com relação ao o que traz diferente, a gente conseguir, uma coisa que não faz diferença para o investidor de varejo, mas faz para o institucional, é ele poder fazer uma operação pela conta da gestora e distribuir, né, essas compras através das alocações necessárias para fundo, garantindo que todos os fundos vão ter todos os fundos da gestora vão ter pagado exatamente o mesmo preço para o ativo, por aquele ativo que ele está comprando. Para que não tenha aqui, né, uma divergência aqui, uma priorização de um fundo versus o outro, de um cotista versus o outro. Isso é uma exigência do institucional. A gente poder fazer com que o operador, né, o trader A da gestora A, só opere no fundo A, porque é aquele que ele pode operar. Que ele não possa operar o trader A no fundo B. Então isso, né, é uma gestão de acesso, um permissionamento que é necessário. A divisão aqui, facilitação das funções do administrador e do gestor, que são entidades e papéis diferentes. Eles têm que ter acessos e permissionamentos diferentes do que eles podem fazer, de extrair de relatório, de colocar ordem, de depositar e sacar dinheiro, de depositar e sacar cripto.
Então, todos esses papéis, eles têm que estar muito bem segregados dentro da função de cada um deles. Então, né, eu posso falar aqui de diversas funcionalidades aqui do Prime Services, mas acho que deu para pegar um pouco a ideia. A ideia é trazer os recursos que são necessários para o investidor institucional poder investir em cripto, que são diferentes das necessidades e exigências do investidor de varejo. Então é isso que o Prime Service traz. Ele traz aqui um lugar confortável e onde o gestor vai se sentir, pô, eu conheço como é que funciona isso aqui. Eu entendo o permissionamento de acesso. Eu entendo o relatório que eu preciso extrair para poder colocar na cota do meu fundo. Então esses são alguns movimentos. E daí eu queria até aproveitar essa deixa para colocar um outro fator aqui que também vale lembrar, é que o Prime Services, ele não é exclusivamente para cripto. O Prime Services, ele oferece a entrada do institucional para tudo que a gente oferece no MB. Então, dentro das iniciativas que a gente tem aqui para institucional no MB, a gente tem um setor aqui que acho que talvez já tenha até participado aqui do podcast, que é o setor, que é o que a gente chama de MB Corporate, que trabalha aqui com a parte de tokenização de ativos, de tokens de renda fixa, de tokens de... Tem uma outra área que cuida da parte de equity crowdfunding, que permite a entrada aqui em investimentos ainda no estágio de venture. E através do Prime Services, essas áreas aqui do MB, essas organizações dentro do MB, passam a conseguir também ter esse acesso com o institucional. Então, é muita coisa que a gente está trazendo aqui no menu para o institucional, e a gente tem equipes dedicadas para poder institucionalizar esses produtos. Então, não é só o Prime Service, né? A gente tem o MB Corporate, a gente tem aqui a nossa equipe de originação de renda variável digital. Então, todas essas equipes em conjunto, trabalhando aqui para poder atender o TradFi como um todo. Cara, sobre essas questões aqui do institucional, eu sempre fico curioso com a questão desse ciclo de venda, do tipo, como que eu tô convencendo o cara a entrar. Preocupado / curioso também para entender como que esse cara se comporta ao longo dos ciclos, no sentido de, eu fiz lá um onboard, comprei um negócio, abandonei porque o negócio começou a cair, larguei, saí e não sei que hora que eu vou voltar a esse negócio. E entender, tipo, além disso, o que gera talvez de dúvida sobre alocação. Tipo, porque, obviamente, beleza, você é um provedor e tudo mais, mas, tipo, o cara começa a te perguntar coisas que para ele, no mercado dele, são triviais, só que no mercado de cripto talvez não tanto, né? Tipo, quais são essas 3 coisas aí que você... como você responderia? Tanto as dúvidas, quanto como esse cara se comporta no bear market, por exemplo. Putz, é difícil enxergar, porque, como você falou, essa adoção institucional ela ainda é algo recente. Talvez a gente tenha visto um ciclo de verdade onde a gente teve uma exposição a criptoativos por parte do institucional, que foi o ciclo passado, e o institucional acabou entrando muito tarde no ciclo passado. Então, muitos deles foram comprar lá em novembro, dezembro de 21. Então, eles só conheceram a dor de ter perdido. Eles não tiveram em nenhum momento o encantamento de ter ganhado. E daí, obviamente, né, no momento de bear ali, todos eles muito machucados e com muita dificuldade de acreditar no mercado, onde, né, a segunda ou terceira maior crypto exchange do mundo veio a quebrar por um esquema de fraudes que estava acontecendo lá. Em compensação, os players que efetivamente entraram naquele momento de mercado já estão aqui com quase... já mais do que 4 vezes o retorno, né? Chegou a bater 15.400 de dólar, a gente está falando aqui já está em 70. Então, assim, mais de 4 vezes o retorno. Esses players que acreditaram naquele momento, eles se sentem muito mais confortáveis agora de efetivamente acreditar na tese e colocar ainda mais do seu investimento alocado a esse tipo de ativo. E teve investidor institucional que fez esse movimento, coisa que a gente não teve no ciclo, né, na queda de 2018. Mas, como eu estava dizendo, apesar de ter ainda uma amostragem muito pequena, o investidor institucional, a gente ainda tem que ver como que ele vai se comportar com relação a um momento de bear market e, para ser bem sincero, no próprio bull market, né? A gente estava discutindo aqui antes que dos investidores dos ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos, só 15% são efetivamente considerados grandes players institucionais. Normalmente, essa alocação aqui para ETFs, como os da Vanguard, etc., é de 50 a 50.
Então, assim, o institucional ele ainda não está 100% comprado para a gente falar assim, não, beleza, isso aqui representa todo o institucional. As atitudes deles no momento de bull ou bear vão representar o que é o mercado como um todo. Então, eu acho que a gente ainda está para ver. O que é interessante é que a cada ciclo que passa, a gente tem muito mais ferramenta, muito mais informação para tomada de decisão. Então, hoje a gente vê a cobertura de incidentes e notícias saindo muito mais rápido. A gente vê uma capacidade de evolução gigante do que a gente chama de análise on-chain. A gente vê aqui a figura dos derivativos, né, que te permitem agora redear posições para se proteger algum tipo de exposição no momento de queda. Acho que tudo isso vai construir, talvez pela primeira vez, um institucional que está entrando um pouco mais cedo no ciclo e que efetivamente tem as ferramentas para poder fazer a gestão da maneira que gostaria. Então acho que a gente ainda está para ver, eu não saberia te dar exatamente essa resposta. Com relação ao primeiro ponto que você falou, né, como que ele busca essas informações, dentro do Prime Service a gente acaba oferecendo o trabalho da nossa equipe de research, do André Franco e do Rony, onde a gente efetivamente mastiga tudo o que tem ali de notícia principal, do que é importante esse cara ler, quais são os indicadores on-chain para ele acompanhar de Bitcoin, de Ethereum, o que está acontecendo aqui na parte de segurança, dos hacks, quais são os fundos de venture capital que estão investindo, em quais ativos, em que setor do mundo de cripto eles estão investindo. Então, assim, acho que iniciativas como essa, de pessoas que efetivamente já têm lastro no mercado, né, como vocês são, ajudam muito no convencimento, porque você consegue trazer um material mais fácil de ser digerido. Então, acho que um investidor institucional ele precisa ter um executivo dedicado efetivamente para estudar isso, né? E a gente vê isso. Hoje, na mesma pesquisa que a gente estava falando aqui, né, da Amber Data, previu que até o final de 2024, se eu não me engano, uma de cada 3 empresas do mercado tradicional vai ter um executivo dedicado para blockchain e ativos digitais. Então, esse tipo de movimento vai fazer com que essas pessoas que possam ser dedicadas não vão gastar 80% do tempo delas com outras coisas e 20% tentando entender um mercado que tem inúmeras fontes para poder digerir. Elas vão poder se dedicar para poder fazer esse trabalho elas mesmas chegar às conclusões. Enquanto isso, eu acho que as pessoas que não têm talvez 100% do seu tempo, têm os 20% para poder, devem consumir de researches institucionais como esse que a gente montou aqui, que vai efetivamente ajudar ele a gerar alfa, a trazer decisão de investimento, que eles possam eles mesmos chegar às conclusões. Cara, sobre institucionalização ainda, né, que o que mais, obviamente, é o tema aqui do podcast, eu fico sempre numa dúvida, mas assim, tentando entender quais são essas boas práticas que a gente tem aqui internamente, quais são as boas práticas que acontecem lá fora, e principalmente o que a gente busca de benchmark. E aí falando com o IBB mesmo, assim, eu estou buscando a experiência que eu quero entregar para esse cara é a mesma que ele tem no mercado institucional aqui local, ou tem algum aprendizado que a gente pode trazer de fora que vale a pena ser replicado aqui para esse investidor, por mais que não seja uma procura dele, mas entendendo que o produto acaba sendo entregue melhor dessa forma? Como tudo ainda é relativamente recente, eu acho que tem aprendizado para todos os lados. Eu acho que a gente, como IBB, tem que aprender e tentar cada vez mais se colocar, né, na posição dos investidores tradicionais. Isso é uma coisa que até a gente, de vez em quando, brinca, né, na lateral. Assim, muitas vezes a gente superestima o quanto a outra pessoa está confortável ou se sente capaz de discutir o tema. Isso porque a gente vive 100% do nosso tempo, literalmente, né, 24/7, a gente vive 100%. Então eu acho que ainda tem muito espaço para a gente aprender com eles também do que eles esperam e não do que a gente acha que eles devem esperar desse mercado. Mas dito isso, o que eu acho que talvez sejam boas práticas e coisas que a gente pode usar a gente como benchmark e vice-versa. Primeiro, eu já falei aqui dos reguladores, né? Os reguladores locais, né, CVM, Bacen, são muito propositivos nessa discussão, né? Coisa que a gente vê, talvez os Estados Unidos, né, talvez tenha mudado um pouco o cenário aqui de uma semana para cá, mas ainda muito reticente muitas vezes, né, em coisas que tangem aqui a parte de digital assets e criptoativos. A gente vê o nosso regulador muito propositivo na discussão,
A gente tem, né, reuniões aqui, MB, com esses reguladores, frequentemente eles efetivamente buscam ouvir os players que já entendem desse mercado. Isso eu acho que é uma coisa que a gente pode exportar, né? Essa nossa expertise e esse nosso relacionamento. De novo, o MB ele se coloca como uma plataforma institucional. A gente efetivamente sempre busca as melhores práticas. Se é auditado aqui por uma Big Four, é uma prática que é extremamente rara no mercado como um todo, não no Brasil. E a gente efetivamente tomou essa proatividade de ser player aqui no Brasil que é auditado por uma Big Four. Então acho que isso é sim uma boa prática que a gente pode exportar. Do outro lado, acho que o que a gente ainda pode importar aqui de boas práticas, né, do mercado do exterior, acho que talvez sejam 2 pontos. E 2 pontos que acho que a gente no MB já está até um pouco na vanguarda com relação a isso. O primeiro deles é a parte de custódia. Né? Acho que os players internacionais ele ainda são mais envolvidos na parte de custódia, principalmente aqueles players que se propõem a atender os institucionais. Então, de novo, eu acho que o MB é uma referência disso aqui dentro do mercado local, mas acho que ainda falta instituições locais, mesmo de Stratify, que se proponham efetivamente a entrar nesse mercado, porque acho que existe uma demanda, com certeza, pelo custodiante que passa, talvez, com a sua marca, uma segurança já conhecida de mercado tradicional. A gente vê que já existe movimentação para isso, né? Mas acho que é algo que pode ser feito e melhorado aqui no Brasil. Um outro ponto, acho que isso já é um pouco mais natural, acho que muitos dos países do mundo passam por isso, que é a liquidez. Então, a principal liquidez do mercado está em dólar. Então, acho que aqui no Brasil a gente tem que continuar sempre se desenvolvendo para poder trazer liquidez para o mercado local, uma liquidez já em BRL. De novo, o gestor ele não precisa ter que ter o trabalho aqui de se preocupar, além com a parte de gestão de cripto, com o dólar, com o hedge com relação ao cambial, com qualquer outro tipo de coisa que vai influenciar ali a gestão dele. Então, e o MB está muito à frente nisso, né? A gente tem aqui para o nosso investidor institucional, a gente tem a possibilidade dele acessar liquidez quase que infinita através da nossa mesa de balcão, que todos os investidores institucionais têm acesso a esse tipo de liquidez para grandes ordens. Por outro lado, se ele quiser consumir direto da nossa plataforma, o MB hoje já tem mais de 15 market makers que atuam de forma institucional dentro do nosso livro, trazendo essa liquidez para cá. É impressionante a capacidade de reposição que os nossos market makers têm. Ainda que eles, né, não enxerguem uma profundidade absurda para ordens gigantes dentro do nosso livro, ordens significativamente grandes que são tomadas dentro do nosso livro, principalmente em ativos mais líquidos como o Bitcoin e Ethereum, eles são repostos no segundo seguinte. Nossos market makers têm performance de mais de 90% de tempo de tela, atendendo os requisitos de spread e tamanho de ordem. Então, o MB é uma liderança nisso, mas com certeza é muito interessante ver o institucional entrando para ver se essa liquidez sendo mais consumida para que a gente efetivamente tenha um volume cada vez maior. E isso é refletido quando a gente vê que saiu um relatório no começo do ano, se eu não me engano foi da Chainalysis, da Kaiko. Da Kaiko falando que o par BRL no mundo já é o 7º mais tradeado, muito próximo do 6º, capaz de, nesse momento que a gente está conversando, já ser o 6º par mais tradeado do mundo. Então, assim, isso mostra como a gente está avançando tanto na parte de liquidez também, que com certeza é algo que é extremamente importante para o institucional. Cara, muito bom essa visão, assim, dessa institucionalização, mas eu queria trazer uma coisa até que é meio polêmico, mas é sempre curiosidade aqui do nosso lado, que talvez uma parte do mercado aqui negligenciando isso. E talvez não negligenciando, mas talvez com decisões erradas, isso óbvio no meu ponto de vista aqui, como cara que analisa o mercado. A gente tem o exemplo da XP, que tentou por 2 vezes aí lançar uma exchange, né, tanto a XDEX quanto a XStage, né, e as duas saíram, em retrospecto a gente olha para aquilo e saíram nos péssimos momentos possíveis. Uma piora no sentido de bacia das almas, que era dali, só subiu, uma mais recente que foi vésperas da aprovação do ETF. Então, momentos muito ruins ali, esse cara saiu. E aí, quando a gente olha, talvez o mesmo dilema aqui seja, eu olho para uma business unit dessa e vejo um potencial X, por mais que eu extrapole aquele potencial X, eu não consigo visualizar como aquilo vai tomar o meu tempo, como aquilo vai valer o meu tempo.
No sentido de, putz, eu tenho um negócio de 60 bi, esse negócio vai valer quanto? 1 bi? Em algum momento, tipo assim, é muito difícil esse cara fazer conta e falar assim, chegar nesse ponto, e é óbvio, é uma extrapolação ainda gigantesca, e falar que aquilo vai valer aquilo e topar o risco de direcionar um time para aquilo. E aí a grande questão que fica, na minha cabeça, é muito claro que esse cara vai ter que catar cavaco depois em algum momento. Tipo, ele vai ter que se tocar e falar, não, agora tem que levar esse negócio a sério, eu tiro o meu VP de alguma coisa, você vai tocar esse negócio aqui, traz as melhores cabeças e vamos montar um negócio aqui e vamos, ao invés de ter uma previsão de 1 bi, vamos investir 1 bi aqui para que em algum momento esse negócio valha 1 bi de fato. Nesse sentido, a minha dúvida é sobre esse futuro, né? No sentido de a gente tem tantas empresas nativas aqui com o MB, sei lá, Coinbase lá fora, que estão tentando ganhar mercado, e outros caras que estão agora se cotovelando de um lado do outro e falando, pô, a gente tem que se mexer, senão a gente vai ficar para trás. Como que você visualiza essa evolução desse mercado? E levando em conta que assim, a gente tem bear markets no meio do caminho, em que essa galera, gente, Coinbase e os cryptonatives, meio que a gente não tem opção, e óbvio, a gente não quer ter outra opção, assim, ou é isso, ou vai dar certo ou não vai dar certo, não tem plano B, não vou correr para outro lado. E esses caras que não são nativos, eles acabam desistindo no meio do caminho e voltam a ser, como eu gosto de chamar, negócios de halving, que eu falo. Então, a cada 4 anos ele aparece de novo com esse negócio aqui de fato. Eu queria entender na sua cabeça, assim, dado esse contexto, o Cryptonative é o grande ganhador nessa corrida? Esse cara vai se acoplar com os businesses de alguma forma mais antigos para todos tirarem um bom proveito daquilo? Como que você visualiza esse futuro? E aí vamos tentar cravar uma data aqui de 5 anos daqui para frente, ou seja, no próximo evento ali de bull market que a gente tiver, 4 anos talvez para cravar certinho, no próximo bull market que a gente tiver, e daqui a 8 anos, 2 ciclos de cripto. Assim. Como que você visualiza isso? Boa. É difícil, né? Uhum. Mas... Futurologia total, é isso que eu tô passando. Estou passando a bola para você. Já botei o contexto aqui, as peças, é um jogo de RPG aqui. Agora você me fala qual vai ser o outcome disso. Assim, é difícil a gente mensurar também só pelos casos extremos, né? Boa. Que é difícil a gente se colocar na posição do que é uma instituição, né? Do tamanho da XP. Mas neste quesito específico parecem ter sido decisões... Não digo equivocadas, de novo, a gente não sabe qual é o cenário lá dentro, mas decisões que talvez o timing não tenha sido perfeito. Em compensação, tem outras instituições que têm se mostrado aqui talvez mais resilientes no tema de efetivamente tentar entrar nesse mercado de uma maneira mais consistente, né? Mais orgânica, que de efetivamente estar vivendo ciclos e trazendo, apesar de tal qual o MB, que nem você falou, não tem opção, né? Tá nesse mercado, tem que estar o tempo inteiro dando cara a tapa. Mas a gente também flutua nesse mercado. Eu acho que eles talvez tenham que passar por essa flutuação para poder efetivamente entender os pontos positivos e as dores do mercado. E daí o que é interessante para a gente no MB é que eu acho que a gente não só pode, mas deve estar presente para esse player institucional nos dois momentos. A gente tem que estar com ele junto, explicando o porquê que está doendo, por que sangrou, o que aconteceu, onde que teve um erro de alocação, onde que teve aqui um erro de diligência na sua custódia, o que for, para que ele saia do outro lado, né, no próximo bull, muito mais confiante de performar bem. E do outro lado também, a gente... Em momentos onde esses caras, né, esses outros players que talvez, né, tenham como XP e outros players equivalentes, qual que é a maneira mais rápida deles montarem? É eles estruturarem toda a tecnologia do zero, eles criarem uma bolsa para fazer isso? Não é. É eles importando a liquidez, né, roteando ali as ordens, oferecendo. E dentro disso o MB também está posicionado para isso, né? É incrível como o MB tem uma caixa de ferramentas completa para esse investidor institucional. Então, se ele quer efetivamente oferecer com a casca da própria marca deles os criptoativos para os seus milhões de clientes, ele pode através, né, das nossas soluções de B2B. Então, eu acho que o MB está presente nos dois lados, tanto no bear quanto no bull, com esse cara com todas as ferramentas necessárias. O que precisa, com certeza, é a contrapartida. E daí acho que eu e algumas outras pessoas aqui no MB têm essa missão de estar junto com o institucional, efetivamente para mostrar para eles que existem esses dois lados, né? O lado bom no bear e o lado, né, de tomar cuidado no bull.
Dito isso, né, sem ficar em cima do muro, né, com relação a 4 e 8 anos, eu acho que a gente vai ver, com certeza, um aumento muito significativo nos próximos 4 anos de investimentos institucionais. Como eu falei, esse gap, por exemplo, dos ETFs nos Estados Unidos, de 15% hoje de institucionais, para poder se equivaler ao que são os outros que são prática de mercado, ser 50-50, eu acho que nos próximos 4 anos isso deve efetivamente se extinguir, esse spread, essa diferença. Eu acho que localmente, grandes instituições vão estar oferecendo criptoativos aos seus clientes. Acho que a grande maioria deles, inclusive, sourcing essa liquidez de plataformas consolidadas no mercado, como o próprio MB. E especificamente falando, né, dos clientes do Prime Services, eu não tenho dúvidas aqui de que em até 4 anos a gente vai ver assim, pelo menos 3 ou 4 dos top administradores do mercado oferecendo para os seus gestores soluções de como aportar e custodiar seus criptoativos. A gente está muito avançado em conversa com esses grandes players para o Prime Services. Então, assim, a gente não tenho dúvidas que em 4 anos isso vai ser uma realidade. 8 anos no mundo de criptos está de brincadeira de pedir para eu fazer uma previsão, né? O mercado em si tem 15, 8 anos a gente está falando aqui de um tempo absurdo no mercado. Mas eu estou aqui 100% comprado e tenho certeza, assim, 8 anos a gente está falando aqui de um cenário onde provavelmente boa parte da tecnologia da blockchain vai estar inserida no dia a dia, não é só mais alocação. Então, retomando aqui, né, as pesquisas que eu acabei citando, né, tem pesquisa aqui da Coinbase que também fala que 2 de cada 3 entrevistados institucionais dessa pesquisa acreditam que até 5 anos algum sistema legado do banco, da gestora, da administradora deles vai ser substituído por algum que apresente uma tecnologia de blockchain. Seja privada, permissionada, pública, mas vai ser substituído por uma tecnologia de blockchain. Esse número é muito impressionante. Assim, 66% acreditam que vai ter isso nos próximos 5 anos. Quiçá 8. Então, assim, eu sou muito otimista com relação à adoção da tecnologia e, consequentemente, né, da exposição a criptoativos com relação ao institucional nesses próximos 8 anos. Maravilha, meu caro. Bom, a gente está caminhando aqui para o final, mas antes de terminar, queria pedir para você indicar a mineração da semana para a gente. Você já trouxe um link do YouTube aí, explica pra gente que vídeo que é esse aqui, do que se trata. A gente está falando de adoção institucional, então acho que nada mais natural do que trazer aqui uma indicação que trate desse tema. Então eu estou trazendo aqui um vídeo de um canal que chama The Bitcoin Layer, numa entrevista com o Eric Balchunas, né, da Bloomberg. Para os íntimos Eric, né? Para os íntimos o Eric. Que é quem cobre, né, junto com o James Seifert, essa parte de ETFs lá na Bloomberg, e com muita atenção e muita competência para poder efetivamente acompanhar com muita transparência e real time o que está acontecendo aqui na parte de ETFs, tanto de Bitcoin quanto de Ethereum, lá nos Estados Unidos. E ele traz alguns números muito bacanas da adoção institucional e como que os ETFs de cripto estão batendo recordes atrás de recordes dentro do mundo de ETFs como um todo, de TradFi lá nos Estados Unidos. Vou citar 2 números aqui que vocês podem ver com mais detalhes. O IBIT, que é o fundo, o ETF da BlackRock de Bitcoin, ele atingiu 10 bi de dólar em 49 dias, se eu não me engano, desde o seu lançamento. O recorde anterior tinha sido de 647 dias para atingir esse tamanho. O FBTC da Fidelity, né, que acabou sendo ofuscado aqui, atingiu 77 dias. Ele teria batido também por quase 580 dias aqui o recorde anterior também. Então, assim, isso é uma coisa absurda da adoção, do tamanho do que está reprimido aqui, do potencial que tem do ETF entrar aqui na carteira de boa parte dos financial advisors e dos fundos. Então, assim, eu recomendo que qualquer um entre lá e veja essa entrevista. E o próprio canal eu recomendo também que sigam. Ele traz bastante dessa parte de institucional, de como o macroeconomics, né, vai afetar aqui o mundo de criptoativos. Então, acho que para uma conversa que girou tudo aqui entre essa intersecção
da macroeconomia, do institucional e de criptoativos, é um local muito interessante para quem quer ver como isso tudo interage. Maravilha. Bom, obrigado, Thiago, por ter comparecido aqui. Obrigado pela grande aula que você deu, essa conversa que a gente bateu um papo. Obrigado você, Rony, aí direto do Rio de Janeiro. E obrigado você que acompanhou aqui o Francamente Cripto até o final. A gente vai finalizando por aqui, mas tem mais Francamente Cripto. Não esquece de seguir a gente e dar o joinha no vídeo, beleza? Forte abraço. Tchau, tchau, pessoal.